Acompanhe agora Jesus e o Logos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Jesus e o Logos. Eu sou o Júlio Sena e hoje, mais uma vez, estamos com o Dr. Aldenis Leite para falar de um tema que, olha, doutor, eu fiquei curioso para saber também do que se trata isso, o monantropismo. Mas antes, vou te dar as boas-vindas ao programa de hoje. Oi, Júlio, bom dia. Bom dia a você que está agora sintonizando com o programa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema chama realmente a nossa atenção. É um nome meio estranho a princípio. Eu acredito que muitas pessoas não conheçam esse termo ou, se já leram algo parecido, devem ter ficado um pouco intrigadas, né? Qual é a essência dessa palavra e o que é que ela nos remete a meditar, a discutir, no que ela é importante para nós? Então, a gente vai debater justamente sobre isso hoje. O que é que significa monantropismo? Então, participe com a gente, traga suas reflexões também, porque o tema é bem significativo. Muito bom. E antes, então, das pessoas começarem a participar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu quero te convidar. Você que está chegando agora, está nos acompanhando pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, tem essa possibilidade de interagir com o programa de hoje. Se você quiser mandar um WhatsApp para a gente, a Sol já está lá ligadinha esperando a sua mensagem. O número é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. É só mandar a sua mensagem no WhatsApp. Estamos ao vivo também. Eu já vou trazer participações lá do YouTube Portal Mundo Maior. Então, se você acessou o YouTube aí, Portal Mundo Maior, estamos com o pessoal já nos assistindo. A Rosângela Miri de Souza, a Deise Mansano, nossa comunicadora, e a Mônica também já estão com a gente no YouTube Portal Mundo Maior. Se você estiver pelo site Portal Mundo Maior, assistindo ao vivo, é a nossa transmissão que fica 24 horas por dia disponível para você, também pode participar. Já tem bastante gente lá participando e assistindo. Então, deixa aí a sua mensagem, manda o seu alô, que a gente vai trazer no programa. E por fim, Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, é onde estamos transmitindo ao vivo também e onde você pode deixar os seus comentários. Mas para que as pessoas possam comentar, doutor Denise, eu acho que a gente precisa entender o que é esse tal de monantropismo. Até comentava antes da gente começar o programa que eu não pesquisei antes, né? Eu vi o tema e falei, não, eu não vou pesquisar. Eu quero ser curioso, assim como o público que está nos acompanhando, para entender. Então vamos definir essa palavra, de onde que ela surgiu, o que que ela significa? Muito bom. O termo monantropismo é descrito em alguns livros do Dr. Viktor Frankl, livros, obviamente, relacionados ao seu modelo teórico de psicoterapia, conhecido como logoterapia, e tem uma ligação profunda com a cultura ou o desenvolvimento da paz e da harmonia entre os povos. O Dr. Frankl, como nós sabemos, ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas. Ele, por ser judeu, foi convocado ou levado para o campo de concentração de Theresienstadt, que fica na República Tcheca. Inclusive, em setembro do ano passado, eu tive a oportunidade de visitar esse gueto, onde eram conduzidos os judeus que estavam naquela região da República Tcheca. Eles eram conduzidos para o campo ou o gueto de Theresienstadt. E depois, dali, era um momento transitório de fluxo,
eram conduzidos para vários outros campos de concentração ou campos de extermínio. Então, dali, o Dr. Viktor Frankl foi para Auschwitz e depois foi para Dachau e para Tyrkien, no final, onde ele foi libertado nesse campo, que era um subcampo de Dachau, chamado Campo de Concentração de Tyrkien. Então, ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Viveu no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Saindo dali, havia dentro dele uma grande necessidade de implementar e de lutar pela paz, pela união entre as pessoas, pela ruptura definitiva das grandes diferenças, diferenças religiosas, diferenças de raça, diferença de cor, diferença de posição social. A sua vontade era que isso fosse eliminado em termos de combate, de violência, de estigma. E ele lutou muito por isso, por meio da logoterapia, uma vez que a logoterapia é uma terapia centrada no sentido de viver ou no sentido da vida. Então ele diz no livro A Vontade de Sentido, ele termina um capítulo dizendo o seguinte: há milhares de anos, as criaturas humanas aprenderam a reconhecer o monoteísmo, ou seja, que há apenas um Deus que ama a todos. Agora, temos que dar um passo adiante. Precisamos de algo que eu denomino, diz ele, monantropismo, a consciência da unidade do gênero humano. Olha que interessante. A consciência, esse é um termo que ele coloca exatamente assim no livro, a consciência da unidade do gênero humano, onde ele completa, uma vez que essa consciência tenha sido estabelecida, nós conseguimos banir a diferença de cor, a diferença de raça, a diferença de credo, constituindo uma só humanidade, onde todos precisam uns dos outros, onde todos se auxiliam, se compreendem, se respeitam. Certa vez eu disse aqui num programa, acho que não tem muito tempo, que nós somos justamente semelhantes pelas nossas diferenças. Então, as diferenças, elas não deveriam ser uma situação de oposição ou de combate, de distanciamento. Pelo contrário, as diferenças devem nos aproximar. As diferenças devem exercitar dentro de nós a consciência de respeito e dignidade da criatura humana. Portanto, monantropismo significa muito mais, na minha opinião, do que uma cultura de paz ou uma luta pela paz. Monantropismo pode significar e deve significar a consciência de que cada ser humano é único, irrepetível, insubstituível no solo a que ele pertence. E, portanto, merecedor, qual seja a sua circunstância, merecedor de dignidade, de ser reconhecido na sua singularidade. Acredito que monantropismo é justamente isso. Ser semelhante, justamente pelas próprias
diferenças. E aí eu fico pensando na sabedoria divina, que fez os seus filhos justamente semelhantes, promovendo diferença, a fim de que cada um de nós necessite sempre da mão do outro, e a nossa mão seja sempre útil para aquela outra pessoa. Se não houvesse diferença, como é que a gente iria estender a mão ou precisar da mão alheia? Então, por que vamos nos digladiar, nos repudiar? É o oposto. As diferenças devem nos aproximar. Então, monantropismo, na visão muito crítica de Viktor Frankl, é justamente isso. Não só apagar as diferenças, mas, ao contrário, aproveitá-las para a grande proximidade uns dos outros. Muito interessante, doutor Denise. E agora ficou bem mais claro, né? Para quem está nos acompanhando, acredito que as pessoas tenham entendido também, né? Como que a gente traz essa consciência de paz e de encontrar a semelhança nas diferenças. Mas eu estava pensando aqui, né? Pelo menos as pessoas que estão próximas a mim e quem estiver participando agora com a gente, seja no Facebook, no YouTube ou pelo WhatsApp também, você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio. Eu imagino que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que desejam a paz, não são pessoas que desejam a dissensão, a guerra, os conflitos, mas não parece que essa é uma constante na humanidade, porque ao longo dos anos, quantas guerras não aconteceram, quantas guerras ainda acontecem, a gente está em pleno século XXI e ainda tem guerras, né? Estamos falando aqui guerra Rússia-Ucrânia e tantas outras, né? Essa talvez no momento uma das mais emblemáticas, mas muitas outras. Por que que tem sido assim, doutor? Pessoas que querem a paz, desejam a paz, mas parece que a sociedade está indo por um caminho ainda muito de guerra. É uma boa pergunta essa mesmo, uma boa pergunta. Vamos meditar um pouco sobre isso, porque dessa forma até nós podemos também aprender a banir, de alguma maneira, as guerras que nós mesmos estabelecemos, né? Desenvolvemos, às vezes, tantas guerras particulares, guerras na nossa própria cabeça, guerra dentro da nossa casa, guerra, enfim, na nossa cidade, no nosso bairro. Há muitas formas de guerrear, né? Então, olha que interessante. A guerra, é claro, ela tem vários fatores que implicam na sua gênese, óbvio, né? Fatores de natureza biológica, fatores de natureza cultural, social, até mesmo fatores de natureza psicológica. Tudo vem influenciar para esse inicial tropismo. Lembrando de monantropismo, podemos pensar também num belicotropismo, vamos dizer assim, né? Um tropismo para a belicosidade, para a agressividade, para a violência. Jesus já teve a oportunidade de nos advertir a respeito disso, quando ele nos falou que nós não iríamos receber dele propriamente a paz. Eu não vim trazer a paz, ele disse, né? Ele veio trazer, como ele próprio adverte, a divisão, a espada, a luta. Mas ele estava se referindo, propriamente, não a uma guerra entre povos, embora ele já havia percebido que isso iria ocorrer e deixou esse alerta. Mas ele estava se referindo a uma guerra interior, a substituição de velhos hábitos por novos hábitos. Para que isso aconteça, não pode ser num clima de paz, porque nós estamos habituados a um grande comodismo comportamental. E ele vem dizer assim: agora vai começar uma luta interna.
para você banir, eliminar aquilo que era antigo, cômodo, para uma coisa nova, revolucionária dentro de você. E sem haver uma guerra num sentido simbólico, isto é, um grande esforço para essa transformação, um suor, não vai haver mudança. Então, primeiro vem essa luta interior e, como consequência, a paz, depois do dever cumprido. A mesma coisa acontece nas relações. A mesma coisa acontece. A nossa imaturidade psicológica, e quando me refiro a imaturidade psicológica, eu não estou me referindo aqui a nada relacionado a id, ego, superego, nada disso. Imaturidade psicológica num sentido de que o espírito ainda não concebe o valor da vida em termos incondicionais. Viktor Frankl propõe que a vida tem um valor, um sentido incondicional. Não se pode malbaratar a vida em nenhuma circunstância. Aquele que faz isso, no caso, nós, de alguma maneira, todos nós, estamos desconectados do valor que a vida tem. E isso é traduzido por uma imaturidade psicológica, onde não somos capazes, em termos espirituais, de perceber este valor. O que é que nós vamos fazer, então? Já que não percebemos o sentido da vida propriamente, das pessoas, do valor dos outros, do valor que possuímos, não conseguimos perceber isso. Ora, a criatura humana, ela está sempre sendo puxada num forte nível de tensão para o sentido da vida, para o sentido existencial. E esse sentido supremo, diz o Espiritismo, é o caminho da criatura humana para Deus. Frankl chamou isso de o suprasentido. E ele está representado no sentido de cada momento, onde vamos depositando conteúdos de valor no mundo. Se eu não me conecto com isso, essa tensão na ânsia pelo sentido, e quando ele me puxa constantemente, essa tensão como se fosse uma corda elástica, essa tensão não passa. Ela continua nos agoniando, mesmo que não percebamos a conexão com o sentido. Então tem que haver uma substituição. E qual é a substituição? O impulso. A impulsividade, a agressividade, a violência, o poder, o domínio, isso representa a substituição da busca pelo sentido. Se eu não vou pela rota adequada, de alguma forma, eu vou capinando e vou achando algum caminho, porque tem uma coisa que me puxa, que me traciona, e eu não entendo o que é. E eu começo a entender, de modo confuso, que eu devo exercer domínio sobre os outros, poder sobre os outros, que eu devo buscar cada vez mais para mim. É a rota equivocada. Então, todos esses séculos e séculos, lembrando das cruzadas, lembrando de muitas outras guerras, particularmente das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, todas essas guerras representam a busca ansiosa, desenfreada por sentido, por alguma coisa que tenha valor, mas a imaturidade não importa. A imaturidade espiritual não percebe. Então ela substitui para o prazer ou para o poder.
Você vai se lembrar, Júlio, por exemplo, dos anos 60, a grande história de revolução sexual. Sexo, droga e rock and roll. O que era aquilo? A ânsia por liberdade, que é o maior patrimônio da criatura humana. Entretanto, transitoriamente vivida sem responsabilidade. Mas, no fundo, era uma ânsia por sentido. Mas a imaturidade psicológica dirigiu essa ânsia para sexo, drogas e rock and roll, em vez de dirigir para o sentido profundo. É a mesma coisa. Então, a guerra nada mais é do que um deslocamento do indivíduo na sua imaturidade espiritual em relação ao sentido profundo. Então, agora nós estamos vivendo um grande momento de pré-regeneração, onde gradativamente as coisas estão se assentando e nós estamos começando a perceber a nossa conexão com um sentido maior. E nós podemos dizer que esse estado de regeneração representa o aparecimento desse monantropismo. O monantropismo é o protótipo da regeneração planetária, dentro de uma linguagem espírita, que nós estamos agora gradativamente inaugurando. É esse monantropismo, olhar a todos como irmãos. Então, gradativamente, isso será substituído. Sairemos da guerra para a conexão com o dever, que é amar e servir. E a consequência será uma boa dose de paz que nós viveremos em futuro que não está longe. Eu vou fazer das palavras da Leila, que está aqui com a gente no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, as minhas, porque ela falou assim: excelentes reflexões. Realmente são excelentes reflexões, doutor Denise. Com a gente também pelo YouTube, aí pelo YouTube Portal Mundo Maior, estamos com a Elaine Strouda e com a Sueli Preto também nos acompanhando e acompanhando essas reflexões que são muito interessantes. E eu gostei muito desse link final que foi feito com um processo de regeneração do planeta. E que ele passa por cada um de nós, por uma tomada de consciência, de ações. Nós temos algumas perguntas, doutora Denise, do quadro Me Ajuda, Doutor, e tem uma primeira aqui que eu acho que ela vai ser bem interessante, até vai conectar talvez com a história de quem está nos acompanhando. Então vamos lá com o quadro Me Ajuda, Doutor. Me ajuda, doutor. A primeira pergunta é da Camila Franco, ela é de Niterói, Rio de Janeiro, e ela diz assim: a paz no mundo não deveria começar antes com a paz dentro de casa? Como podemos instituir a paz no lar diante de tanta violência que ocorre entre quatro paredes? Bem interessante essa pergunta mesmo, né? E ela tem razão, ela tem razão. Até eu estava comentando há pouco, coincidiu até, eu dizer que nós temos vários padrões de guerra que nós estabelecemos, né? Às vezes nós estabelecemos guerra dentro do ambiente de trabalho, nós estabelecemos guerra dentro de casa, nós estabelecemos guerra dentro do transporte público, nós estabelecemos as nossas guerras. A guerra entre os povos é um âmbito muito maior daquela guerra, muitas vezes, bem particular que nós estabelecemos. Porque o lar, dizem os espíritos, é o cadinho redentor das almas que se reúnem para uma grande transformação, para um grande aperfeiçoamento de cunho moral, né? É uma grande verdade. É o cadinho redentor. Olha que coisa interessante. E é para lá que vão
e se reúnem, se encontram pessoas que normalmente têm arestas a aparar, num sentido emocional, relacional, de perdão, de mágoa, enfim, é para lá, para o lar. E é por isso que, às vezes, como diz a Camila, se não me engano, ela diz assim: como existe tanta violência entre quatro paredes? E por quê? Não pode ser por acaso. Simplesmente porque, como dizemos num tom muito vulgar, não vamos com a cara da pessoa, ou simplesmente existe um antagonismo de ideias, é muito pouco para nós criarmos discussões, às vezes, tão severas, tão hostis. É lógico que se trata do reencontro por meio da reencarnação de almas que antes não possuíam tanta afinidade. Ou, se possuíam alguma afinidade, comprometeram-na pelos laços de agressividade, pelos grilhões, pelas algemas da violência, da insensatez. E agora retornam para modificarem essas circunstâncias, alterarem essas ligações. E aí, é claro, voltam os mesmos sentimentos. Aparecem de novo aquelas recordações confusas no campo mental daquele ser que antes nos feriu, nos magoou, ou que nós não simpatizávamos e agredimos, machucamos. Eles voltam conosco. Isso é da lei, é inevitável. E aí aparecem essas dissensões, separações, discussões e conflitos diversos em nível verbal e mesmo físico. Ora, cabe aqui cessar essa guerra. E a única forma de cessar essa guerra, sem a menor dúvida, é focar naquilo que Frankl propõe em termos de monantropismo, que é a percepção de valores que hoje nós estamos dispensando, nós estamos ignorando de forma muito intensa ainda. Não estamos dando atenção para os grandes valores universais que permeiam as decisões humanas. E quais são eles? Tolerância, solidariedade, companheirismo, renúncia. Eu colocaria esses quatro logo de imediato para a gente exercitar. E com isso entra a prática. Qual é a prática desses valores? O perdão. E perdoar, insisto, não significa concordar. Significa apenas perdoar. Vou dar uma definição logoterapêutica do perdão. Perdoar significa enxergar a pessoa na sua unicidade indestrutível. Quando a gente consegue identificar a pessoa na sua unicidade indestrutível, somos capazes de perdoar. Porque eu posso detestar algo em alguém, mas não preciso detestar esse alguém. Eu posso detestar algo nele. Eu posso dizer, olha, eu amo você, mas eu não gosto de tal comportamento, de tal pensamento, de tal visão que você tem, mas eu continuo amando você. Isso é possível. Isto é perdão. Não é concordar. Ah, não está tudo bem. Não, não está tudo bem. Eu estou magoado, eu estou ferido, mas você continua sendo, para mim, um ser humano que merece dignidade e respeito, embora eu não tenha gostado do que você me fez. Há uma grande diferença.
E isso é que é perdoar. Então, nós estamos precisando disso nas nossas casas. Olhar para o outro na sua unicidade indestrutível. Eu não aprovo o que você fez e quero reparação. Entretanto, você continua sendo alguém digno para mim, que não merece receber vingança e agressividade como tu. É isso que nós precisamos entender. E a partir daí, disseminar isso entre os povos. Muito bom, doutor Odenis. Obrigado pela resposta esclarecedora. A gente tem uma outra pergunta, e aí você falou sobre a paz entre os povos, e ela tem a ver com isso. Então vamos para a segunda pergunta do quadro Me Ajuda, Doutor. Me ajuda, doutor. Aqui com a gente o João Lemes, de Fortaleza, Ceará, ele diz o seguinte: a paz que se estabelece entre países é a paz registrada em documentos e tratados cheios de condições e exigências. Não estaria aí o grave erro da busca pela paz, doutora Denise? Muito interessante isso, porque eu diria que a paz assinada em tratados, digamos que seja uma antevisão modesta da paz real. Porque ela é uma paz negociável. Você faz assim e eu te dou isso. Você recolhe os seus armamentos e eu os meus. Nós discutimos aqui questões de território e de posicionamento, e dentro de um acordo não agredimos um ao outro. É uma paz negociável. É a paz que nós queremos? Não. Jesus mesmo avisou, né? Eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é essa que o nosso amigo descreveu. A paz dos tratados, das assinaturas, né? Então, essa paz, ela é um embrião da verdadeira paz. Ela auxilia, porque pelo menos cessamos os desentendimentos, né? E diminuímos o nível de sofrimento dos povos. Mas é a paz que nós queremos? Não. E por que não? Vamos entender um pouco isso do ponto de vista logoterapêutico. O Dr. Viktor Frankl propõe que a criatura humana é aquela que só pode ser verdadeiramente humana quando toma decisões conscientes e livres. Então, quero deixar isso bem claro, porque isso serve para nós desde quando nós acordamos até quando a gente dorme. Esse é o permeio que nós devemos observar. Nós somos seres humanos apenas quando tomamos decisões conscientes e livres. E o que é que isso significa? Que as nossas decisões não podem ter condições. Se tiver uma condição, ela não é uma decisão livre e humana. Portanto, quando eu promovo a paz, negociando por meio de tratados, ainda não é uma decisão propriamente humana. É uma decisão baseada em condições. Portanto, não é a paz que nós queremos. A paz que nós queremos, ela sai de dentro para fora. Ela sai de dentro numa direção única. Eu vou exercer a paz, porque a paz é algo bom, e eu a praticarei pela coisa boa que ela representa, e não porque alguém me dará alguma coisa, porque alguém fará um favor para mim,
porque assim eu conseguirei prerrogativas, utilidades que vão me beneficiar. A decisão humana, ela não é voltada para a própria criatura que decidiu. A decisão humana, ela é uma decisão em prol do ambiente mais feliz, mais promissor. Ela é uma decisão voltada para o outro. Então, não é realmente a paz que nós queremos. Essa paz é muito frágil. A qualquer momento, ela pode deteriorar. A paz verdadeira é consequência de uma decisão de amar, de perdoar, de tolerar, de compreender e respeitar todas as diferenças e singularidades de cada um. Quando nós entendemos isso, nós estabelecemos a paz, porque há uma decisão voluntária. O que quer que aconteça, há uma decisão voluntária de não agredir, de não ferir. Não há condições. É simplesmente uma decisão pela coisa boa que isso representa. É para isso que nós estamos aqui caminhando. Por enquanto, ainda estamos assinando documentos. Mas dia virá em que essa paz será uma decisão interior, sem necessidade de qualquer papel. Muito legal, doutor Denis. Realmente isso traz uma esperança para a gente de acreditar que esse progresso vai acontecer e vai existir e vai depender de todos nós também. Eu vou trazer algumas participações lá do YouTube Portal Mundo Maior, tem mais gente nos acompanhando por lá. Aqui conosco a Regina Moreira Marcolino, também o Carlos Bona, mandando o seu alô, o seu abraço. E eu vou aproveitar para você que está nos acompanhando, seja por qual meio for, para dizer que esse tipo de conhecimento, reflexões como essa do Dr. Aldenis, estão presentes em toda a nossa programação. E você pode contribuir para que essa programação chegue a muito mais pessoas. Acessando o site feal.colabore.org, você tem a possibilidade de apoiar os trabalhos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz como um todo. Então, acesse feal.colabore.org e faça parte desse grupo de pessoas no mundo que está levando mensagens consoladoras como essa para mais e mais pessoas. E agora eu vou trazer uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, doutor Denise. É uma pergunta muito boa da Sônia Maria Oliveira. Antes aqui deixar o nosso abraço para Helena Rosa e para Dora Reis também. A Sônia Maria perguntou o seguinte: como professora, como agir com os alunos mais rebeldes, além do amor que eu costumo dedicar em especial a esses alunos, doutor Denise? Uma excelente pergunta, realmente. Amor não significa falta de energia. Jesus, que foi o educador incomparável de toda a humanidade, amava todas as criaturas. Entretanto, usava de uma energia, por vezes, necessária para exprimir essa educação essencial. Então, eu diria que como agir com os alunos mais rebeldes? Através da mesma rebeldia? De forma alguma. E por que não devemos ensinar através da mesma rebeldia? Porque Jesus propõe que nós não devemos oferecer a outra face. Ou seja, quando alguém agir de um modo que não foi interessante, por exemplo, por rebeldia, nós devemos oferecer a outra face, isto é, a outra maneira do comportamento. Esse é o simbolismo de dar a outra face.
Não é virar o outro lado e dizer, bate, querido, não tem problema. É claro que não. É uma metáfora. Dar a outra face é mostre o outro jeito. Então, como é que nós devemos mostrar o outro jeito? Transmitir para esses alunos a mensagem do novo comportamento que devem adotar. Trazer para eles o conhecimento de uma alternativa comportamental, coisa que normalmente não acontece. A gente não consegue isso nem dentro de casa. A criança, por exemplo, nós dizemos, vai escovar os dentes. Ah, agora não, tá? Vai escovar os dentes. Ah, por quê? Qual é a resposta que a gente dá quando perguntam por quê? Porque eu estou mandando. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Então eu quero que você vá. Qual é a explicação que eles entendem? O poder, o domínio. Então eu devo simplesmente obedecer e não entender as razões. Se nós tivéssemos um pouco de paciência e explicássemos as razões, oferecendo alternativas de comportamento, conseguiríamos muito mais. Então, o que eu sugiro aí é explique, gaste tempo no sentido do amor, explicando, justificando, mostrando a outra face do comportamento diferente da rebeldia. E eles vão se perceber muito mais capazes de fazer essa mudança. E concluindo, aproveitando essa pergunta, eu vou trazer uma mensagem também do Dr. Viktor Frankl sobre isso. A individualidade, isto é, um ser, eu, você que perguntou, o Júlio e todos nós em geral, um ser, só pode se manifestar na sua singularidade, em plenitude, no seio da comunidade. Sozinho, não dá. O Dr. Bezerra de Menezes já disse, sozinhos somos pontos de vista. Unidos, somos um feixe inquebrantável. Portanto, a individualidade só pode se manifestar na comunidade. Há uma história dele interessante, que eu vou resumir o que eu estou respondendo, que é a seguinte. Foi feita uma experiência onde uma jovem educadora começou a fazer propositalmente uma provocação entre os alunos dela, fazendo com que eles brigassem entre si. E eles brigaram, começaram a se desentender e criaram inimizades por alguns dias. Depois, ela pegou esses mesmos alunos e deu a eles uma tarefa em comum: fazer com que eles empurrassem o caminhão que estava chegando na escola pública lá deles, que ficou atolado no meio do caminho, e era o caminhão de alimentos para a escola. Todos aqueles que eram agora inimigos, voltados para um mesmo objetivo, começaram a rir, começaram a se ajudar, começaram a brincar um com o outro, e as diferenças se apagaram. Você acompanhou Jesus Eu Logos.